parei de aprender. Me deu mais tempo de leitura para outras coisas como amanhã em que eu saio visitar museus. Então eu tenho mais liberdade. Meu nome é Espartaco Astolfi Filho, eu sou professor aposentado da UFAM, né, do Instituto de Ciências Biológicas, né, e no momento eu sou professor visitante do programa de pós-graduação multi-institucional de biotecnologia. Eu nasci numa cidade bem pequenininha do interior de São Paulo, do sudoeste da Alta Paulista, chamada Oswaldo Cruz. Eu acho que foi mais ou menos bem natural, porque eu fui criado, essa cidadezinha quando eu nasci era menor ainda, e fui criado andando por meio dos matos, nadando, né, pescando, e eu tinha costume já de colecionar insetos, assim, né, colocar no álcool, fazer coleções, isso já tinha uma tendência natural. E quando eu fiz o primeiro colegial, meu irmão, que era dentista, foi meu professor de genética. E foi um excelente professor, né? Então aquilo me despertou para a área biológica. E depois eu segui, fui fazer biologia na Universidade de Brasília, né? Que é federal também. Na UNB eu fui formado lá em uma área meio especializada da biologia, que é a biologia molecular. E assim que eu fiz o mestrado nessa área, também na UNB. E aí fiquei já como auxiliar de ensino, eu entrei como professor na UNB, para lecionar a disciplina de biologia molecular. E fiquei lá por cerca de 20 anos na UNB, né? E depois então eu fui convidado a vir para Manaus, né? Então nesse período da UNB, foi um período muito interessante, que era um período que estava logo no começo, em 75, 78, estava se implantando as técnicas de engenharia genética aqui no país. Então eu implantei na UNB, foi um dos trabalhos pioneiros, né, de implantação e de ensino de engenharia genética. Eu fiquei bastante motivado porque o CNPq tem um programa chamado RAI, que chama-se Recursos Humanos em Áreas Estratégicas, que era e biotecnologia era uma das áreas estratégicas. E tinha o Instituto de Ciência Biológica aqui, tinha um pequeno projeto RAI, né, que tinha alguns bolsistas. E aí o CNPq, eu ainda como professor da UNB, o CNPq pediu que eu viesse fazer um acompanhamento para ver como é que estava a situação aqui. O projeto era exatamente da UFAM, e era coordenado pelo professor Odair e pela professora Francisca Simas. Eu percebi assim, os professores e os estudantes assim, extremamente motivados, mas com as condições de laboratório extremamente precárias, né? E no meio dessa biodiversidade maravilhosa, né? A biodiversidade é a base da biotecnologia. Então eu fiquei assim entusiasmado assim, no sentido, e motivado no sentido de falar, poxa, a gente poderia ajudar a desenvolver aquela área, né? Então isso foi o primeiro contato. Depois, assim, uns 6 meses depois, ainda na época do governador Gilberto Mestrinho, né, ele estava querendo criar aqui uma espécie de um centro de biotecnologia, desenvolver essa área também. E aí eles me convidaram como consultor, né? Aí eu vim por 2 anos, sempre eu vim uma semana prestando consultoria, e a gente aí, né, foi um período muito interessante onde a gente pensou realmente como é que a gente deveria caminhar assim, para desenvolver a biotecnologia aqui. E nesse período, eu acho que a gente chamou muita atenção, quer dizer, além daquela motivação que eu já tinha tido vindo aqui, assim, por que desenvolver a biotecnologia aqui? Essa é uma pergunta que a gente procurou responder na época e essa resposta motiva a gente até hoje.
Por que desenvolver biotecnologia? Ou seja, a gente poderia, digamos, usando todas as tecnologias relacionadas com essa área, desenvolver bioprodutos, né? Agregar valor aos produtos mais simples da biodiversidade e com isso conseguir recursos, tá certo? E também desenvolver as biotecnologias de uma forma amistosa com o meio ambiente, de forma que você conseguiria conservar, mas ter atividades econômicas que pudessem melhorar o nível de vida da população. Então essas duas coisas basicamente, né? Agregar valor à biodiversidade e ter um efeito socioeconômico importante para a região, né? Eu acho que isso é a grande motivação que nos mantém aqui até hoje. Além de ter formado muita gente, tem dois principais trabalhos, eu acho. A gente transferiu, primeira vez que a gente transferiu um gene de um ser superior eucariótico para um outro uma célula eucariótica. A gente transferiu um gene de amilase de pâncreas, que expressa em pâncreas de camundongo, para dentro de uma levedura de cerveja, essa que faz fermentação alcoólica. A ideia é que ela pudesse degradar o amido e fazer álcool do amido. Então esse foi talvez o nosso principal trabalho inicial de engenharia genética, né? Por causa disso, na época, uma empresa de biotecnologia humana mais importante do Brasil na época, chamada de Biobras, nos convidou para desenvolver a tecnologia, né, que envolve engenharia genética de produção de insulina humana, que é usada para tratar diabetes, né? Porque até então, quer dizer, a insulina humana era vendida pelo Biobras, era a insulina não humana, era extraída de boi e de porco, que não é exatamente igual à humana. Então a engenharia genética é que veio a permitir fazer a insulina exatamente igual à humana, né? Então foi a primeira vez que se produziu um fármaco no Brasil, um biofármaco feito por engenharia genética. Então, que é um motivo de orgulho da gente. Nós criamos os cursos todos, desde... Não fizemos na ordem cronológica, assim, tipo, mais simples para mais complexo. Não. A gente criou especialização, depois junto com o São Carlos nós criamos um mestrado em genética, né? Depois a gente criou o doutorado em biotecnologia, depois do doutorado o mestrado. E aí depois a gente criou o curso técnico de nível superior, e depois a graduação em biotec. E mais recentemente um doutorado que envolve toda a Amazônia, né, que é o programa de doutorado em biodiversidade e biotecnologia da rede Bionorte. Porque ser professor é uma coisa muito interessante e porque a gente tem um prazer enorme quando a gente vê os nossos alunos evoluírem, né? E no meu caso eu sou muito feliz, né? Por exemplo, tem vários chefes agora, por exemplo, que foram meus ex-alunos. A aposentadoria eu acho que foi um pouco natural, porque eu já tinha, como eu te disse, eu aposentei no começo desse ano e fiz 65 anos, né? Eu já tinha praticamente 40 anos de serviço, né? Agora entrei como professor visitante, né? Então é possível que eu fique 1 ou 2 anos. Às vezes eu penso em montar uma escola, né? Continuar ensinando. E às vezes eu penso em montar uma empresa biotecnológica. Parar eu não vou, não vai ter jeito. Várias vezes, às vezes a própria pessoa da família não compreendiam muito. Porque às vezes jovem, até de mais idade, a gente sempre trabalhou muito. Não trabalhamos 2 períodos, a gente trabalha 3 turnos. Né? Mas, pô, por que você trabalha 3 turnos e você só ganha para 2 turnos? É que o pessoal não sabe. As pessoas que perguntam isso não entendem, é porque não entendem
que a gente está aqui fazendo o que a gente gosta mesmo. Então, a UFAM foi extremamente importante porque deu para nós a oportunidade e a liberdade de poder fazer.